Já estamos de volta com seu estilo de vida, vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Você acredita, Salve, que algumas pessoas, um escritor pode ser influenciado pela obra do outro? Por exemplo, eu tenho uma obra e você escreve crônicas, eu escrevo romances, e aí você lê os meus romances e você se inspira através dos meus romances, até para as suas crônicas também. Isso é possível? Claro, eu acho que isso é muito real. Eu acho que autores sempre nos inspiram, né? Se você for perguntar de qualquer escritor, ele sempre vai ter uma lista de autores que o influenciaram de alguma maneira, seja no estilo de escrita, seja no modo como ele escreve. Eu acho que isso é muito real na vida do escritor, a inspiração em outros escritores, né? E você é mulher, logicamente. Você acredita que a escrita e que essa identidade de escritora te torna mais forte como mulher? Você é uma mulher hoje mais forte por causa dessa oportunidade que você tem e que você desenvolveu através de um elemento da sua própria vida para escrever? Olha, Isabela, eu não diria que eu sou mais forte porque eu escrevo, né? Eu acho que eu seria a mulher que eu sou independente da escrita, né? A escrita, ela veio somar na minha vida, ela veio me ajudar a depurar dores, né? É uma catarse, né? Escrever é uma catarse e ela me auxilia de várias formas. Mas assim, não vejo realmente na literatura uma fonte de força, necessariamente. Existem pessoas, homens e mulheres, que não têm o talento ou não se dedicam à escrita e desenvolvem, por outras formas, essa fortaleza, né, que a gente está falando. Mas a sensibilidade da mulher é um fator extra para a escrita? Sim, a sensibilidade, eu acho que assim, o olhar da mulher é um olhar especial, né? É um olhar do mundo feminino. A gente sabe que existem homens de uma sensibilidade muito aguçada, né? Autores de uma sensibilidade muito aguçada. Não é algo só da mulher, né? Os homens também têm. Mas o olhar feminino, sim. O olhar, né, que passa pelo mundo feminino, pelas questões femininas, ele é diferenciado, sim. Nós temos uma participação pelo nosso WhatsApp, diz assim: bom dia a todos do programa Estilo de Vida e todos os telespectadores, como nós aqui de Rondônia. Muito oportuno o tema de hoje. Parabéns, o programa está cada dia melhor. Manda um alô para todos de Rondônia, em especial para Porto Velho, capital do estado. Assinado Marcelo Gabriel. Um alô para todo mundo aí da capital de Rondônia. Um privilégio receber a participação de vocês, um privilégio ter vocês pertinho da gente, saber que vocês nos assistem e saber que nós estamos aí agradando ao nosso público, porque com certeza o nosso trabalho não fica só aqui em Manaus, ele se estende a outros lugares do norte e a gente fica muito feliz quando a gente tem essas participações e quando a gente está agradando realmente, que é o nosso maior objetivo, fazer aquilo que vocês realmente querem assistir. Então, um alô para todo mundo e um beijo especial aí para o Marcelo Gabriel. Dando continuidade aqui à nossa entrevista, a geração de hoje é uma geração que promete como escritor ou é uma geração que não liga muito para a leitura, que não tem lido? A gente tem até estudos, né, às vezes que comprovam que as pessoas leem muito mais, mas por causa das redes sociais, por exemplo, e não por causa do livro físico. E aí como que a gente tem? Qual é a realidade hoje da gente? Eu acho que a gente enfrenta um período de mudança, de transição, né? Ainda não aparece de forma muito clara como a questão da literatura vai ficar no futuro. A questão do livro virtual, né, no e-book, eu acho muito válida, porque eu acho que a forma, desde que não comprometa a essência, a forma é muito interessante. Realmente, nossos filhos, eles já vão optar pelo formato digital, e eu acho que quanto a isso foi um avanço. O que me preocupa com relação à coisa das redes sociais, da leitura ligada à rede social, é porque geralmente a leitura ligada à rede social, primeiro, ela é superficial. Porque você vê uma notícia, mas você não tem uma disposição de se aprofundar no assunto. Você lê a manchete, você lê 2, 3 parágrafos e você fica por ali porque já tem mais coisas, mais conteúdo lhe esperando. Então, eu acho que o leitor que se fixa na rede social e esquece o livro, seja o livro físico ou o livro virtual, ele acaba tendo uma visão superficial de muita coisa.
mas não tem uma visão aprofundada de nada. Eu acho difícil a leitura da rede social, a leitura da internet, ela te levar à reflexão. Eu acho que o livro tem essa capacidade. A leitura dinâmica do dia a dia, do celular, do iPad, ela dificilmente leva você a uma leitura mais reflexiva. Isso significa, então, que para ser um bom escritor, você necessariamente precisa ser um bom leitor. Eu costumo dizer que são faces da mesma moeda. A cara não existe sem a coroa não existe sem a cara. Você, para escrever, fatalmente você leu muito. Você gosta de ler. Né? Eu nunca conheci ninguém que começou a escrever sem antes ter falado da sua paixão pela leitura. Eu acho que é imprescindível. E como que a gente pode fazer hoje em dia para incentivar esses jovens a lerem e a estarem interessados por isso? Porque eu acredito muito assim, que isso parte principalmente da alfabetização. Eu acho que até esse período é muito importante. Quando a criança ela aprende a ler, entendendo que a leitura pode ser uma brincadeira, ou que a leitura pode ser uma coisa leve, uma coisa gostosa de se fazer, que não é uma obrigação, eu acredito que se torna um leitor, é muito mais fácil de se tornar um leitor assíduo. É verdade. Eu acho que a mudança tinha que partir justamente daí. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, o que eu tive, o que os meus filhos estão tendo, eles priorizam uma abordagem da leitura pela obrigação. Então, chega um semestre, chega um bimestre, que eles têm que ler o livro A, B e C. Né? As pessoas são diferentes. O prazer da leitura só vai ser cultivado a partir do momento em que eu me interesso por aquele assunto que eu estou lendo. Então, se eu pego uma criança de 10 anos e digo para ela que ela tem que ler 10, 12, 13 anos, que ela tem que ler Dom Casmurro, eu matei qualquer desejo de ela seguir na leitura, né? Então, assim, hoje eu leio e tenho dificuldade. Imagina, a caminhada que eu já tive na literatura, né? Então, eu acho que a grade com relação à literatura e a proposta da leitura tinha que mudar. As crianças teriam que ter a opção de escolher o que querem ler, porque daí a gente estaria cultivando o prazer pela leitura. O Dom Casmurro vai chegar depois que eu gosto de ler e depois que eu busco os assuntos que eu leio, fatalmente eu vou bater nos clássicos na minha vida adulta, na minha vida mais madura. Então, realmente, essa questão de impor o que se deve ler acaba com a educação literária. E, na realidade, é até uma questão interessante, porque quando você começa a ser obrigado à leitura, e principalmente a esses clássicos, a gente meio que fica com raiva desses clássicos, né? É como se você criasse uma resistência a isso. Então, por exemplo, eu lembro que quando me receitaram, eu ia falar, quando colocaram na escola que a gente teria que ler A Marca de uma Lágrima de Machado de Assis, eu falei, meu Deus, o que eu vou ler nesse livro? A Marca de uma Lágrima. O que eu quero de interessante? E aí eu comecei a ler porque era obrigatório ler. E sempre gostei de ler, mas não gostava dessa questão do obrigatório. Mas quando eu comecei a ler, eu me apaixonei pela história, e é uma questão de suspense, no final você não sabia o que ia acontecer. Enfim, inclusive, se vocês não leram, eu deixo aí uma leitura muito interessante. E era até uma coisa que eu achava que se aproximava de uma linguagem jovem. Não com a linguagem comum que a gente utiliza, mas era tinha um referencial, né? Uma coisa que chamava atenção. Mas me impuseram de uma forma que de início eu realmente não achava que seria interessante. Você foi uma exceção, né? Porque meu filho adolescente Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele não entende até hoje, e fora que a compreensão é limitada, porque o vocabulário é muito rebuscado, a maturidade não te permite enxergar as nuances da leitura, então aquele livro não é para eles, né? Não é para eles, seja pelo vocabulário, seja pela maturidade. Tem livros que a gente tem uma época certa na vida para ler, né? Então, assim, você foi realmente uma exceção. O meu filho mais velho sempre diz, eu não gosto de ler. Claro, se eu fosse ele, eu também não gostaria, né? Você acredita que aquela opção agora está tendo bastante uma repaginada, né, em relação a essas leituras clássicas? Então, a gente já encontra em quadrinhos, a gente já encontra de várias formas diferentes e com uma leitura mais moderna. Você acredita que isso seria uma opção para as pessoas lerem de uma forma mais tranquila? Eu acho que, sem dúvida, seria uma ferramenta nas escolas, sim. A minha filha mais nova já tem uma outra relação com a leitura, porque hoje ela trabalha com livros interativos. Então, além de ela ler a historinha, ela monta o quebra-cabeça da historinha. Então, ela acorda e diz, mamãe, eu quero ler.
lê para mim, não necessariamente ela quer que eu leia, ela quer que a gente manuseie o livro, ela quer montar o quebra-cabeça. Isso não tinha quando eu era criança, né? E então eu acho que esses novos formatos, eles vêm para agregar. Claro, eu acho que a essência tem que ser mantida, né? Mas a forma como vai ser apresentada, se é no quadrinho, se é no e-book, se é com o quebra-cabeça, eu acho que isso todas essas formas são muito válidas. A gente tem uma pergunta para você antes da gente entrar no livro em si, para a gente começar a falar um pouquinho das suas obras. Qual foi a participação ou incentivo da escola em sua infância para que se tornasse uma escritora? Eu estudei numa escola muito boa, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, né? Ele é uma escola católica que eu amo, né? Até hoje frequento. E a minha educação como um todo foi muito boa. Mas eu segui o ritmo tradicional, né, das escolas, que era esse ano vamos ler Senhora, vamos ler vamos ler os clássicos, Memórias Póstumas de Brás Cubas e tal. E na época eu não gostava, não. Não gostava mesmo. Então, assim, a escola, o que ela fez foi me dar a formação tradicional, né, dos clássicos. Mas não foi na escola que eu me senti incentivada a ler. Foi logo depois que eu entrei na faculdade e comecei a buscar leituras que eu gostava e que eu me interessava. A partir daí, sim. Então, a gente pode falar, inclusive, do primeiro, Mel e Fel, e o segundo, Teus Olhos de Capitu. Isso, então, o meu primeiro livro são só crônicas, né? E já nesse segundo livro eu me aventuro um pouco com alguns poemas, é a minha estreia na poesia. E como que a gente pode encontrar? Então, tem várias livrarias no Brasil todo, Livraria da Travessa, na Saraiva de Manaus agora vai ter também, e eu estou disponibilizando no meu site, salvehaddad.com.br, a lista de todas as livrarias que vão estar disponibilizando o livro. Vou ter que encerrar a nossa entrevista, porque realmente nosso tempo já foi. Não queria encerrar, porque eu vou dizer, gente, está muito gostoso. Gostaria de agradecer imensamente pela sua participação. Desejo muita inspiração aí pelo seu caminho daqui pela frente. E a gente não acabou ainda. Você continua aí, que depois do intervalo eu volto para a gente terminar de conversar mais um pouquinho até o nosso encontro realmente encerrar.